E o Flamengo, logo depois do jogo, fez uma postagem zoando diretamente a Leila Pereira. Deu confusão geral e o diretor de futebol do Palmeiras chamou José Boto de mentiroso. Preocupação com o Gerson, o jogador que foi substituído ontem no segundo tempo, sentindo muitas dores no joelho. Carlo Ancelotti chegou no Brasil e hoje vai fazer a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Segunda-feira, pós-vitória do Mengão em cima do Palmeiras, é sempre muito boa. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, você não paga nada por isso, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você vai ajudar muito no nosso trabalho, você vai ajudar muito no nosso crescimento se inscrevendo no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like para poder ajudar no nosso trabalho, para poder ajudar no nosso crescimento. E como eu disse, e repito, você vai ajudar bastante a gente, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre o Gerson, porque ontem o jogador foi substituído, saiu de maca, né, do gramado, foi pro banco de reservas, colocou ali uma bolsa de gelo no joelho e preocupa muito, porque mesmo depois do jogo, já com sangue frio, o Flamengo voltou para o Rio de Janeiro e o Gerson chegou mancando bastante. Então existe uma preocupação muito grande com o Gerson. Óbvio, o jogador hoje vai passar por exames para ver se ele tem alguma lesão, para ver como é que fica a situação dele, até porque o Gerson, ele tá na pré-lista do Carlo Ancelotti e deve ser convocado pelo técnico italiano, que é o novo técnico da seleção brasileira. Então, assim, caso o Gerson seja convocado, o Flamengo tem que dar o laudo pro médico da seleção brasileira, que ele não tem condição de treinar e de jogar e de estar à disposição do Ancelotti. Vamos ver o que vai acontecer hoje. O jogador vai passar por exames, até para dar uma resposta para o próprio Flamengo e para a seleção brasileira. Eu acredito que dentre os 6 jogadores que estão na pré-listas, o Gerson é um dos que vai ser convocado. Flazueiro, 6 jogadores na pré-lista? Sim, 6 jogadores na pré-lista. Trata-se de Pedro, Danilo, Wesley, Gerson, Alexandro e Léo Ortiz. São os 6 jogadores do Mengão que estão na pré-lista do Ancelotti. Hoje, na parte da tarde, vai ter convocação e a gente vai estar lá, é claro, no Hotel Grand Hyatt, né, aqui no Rio de Janeiro, onde vai ser feita a convocação da seleção brasileira. Estaremos lá fazendo toda a cobertura para vocês, tá certo? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar do Flamengo que não poupou zoação. Sabe aquele vídeo da Leila, ela falando? Não dá pra perder pênalti, o gol é muito grande. Cara, o Flamengo postou numa rede social ontem o jogador do Palmeiras perdendo o pênalti e colocou esse áudio da Leila, cara. O Flamengo, a conta oficial do Flamengo. Os caras não perdoam não, mano. Colocou o jogador do Palmeiras perdendo o pênalti e colocou o Arrascaeta fazendo o gol de pênalti, o gol que abriu o placar do Flamengo ontem. E depois do jogo, cara, teve uma confusão generalizada. O que acontece foi o seguinte: o José Boto, ele foi na zona mista para poder falar da arbitragem. E ele disse que teve dirigente do Palmeiras que invadiu o vestiário do árbitro. Ele disse assim, ó, o que aconteceu lá dentro é uma falta fora da área que o árbitro transforma em um pênalti. E um pênalti que ele não marca e tem que o VAR chamá-lo. Um pisão no Luiz Araújo, que daria o segundo amarelo ao jogador do Palmeiras, e que a gente vê que o Palmeiras... E o que a gente vê é o Palmeiras a se queixar-se do árbitro na coletiva inteira, falando da arbitragem. E um dirigente deles invadindo o vestiário do árbitro. Não pode ser assim. Isso é coisa de terceiro mundo. Foi o que disse o José Boto. Aí o que aconteceu? Óbvio, o Boto falou aquilo ali na zona mista, rapidamente aquilo foi postado, saiu em todos os lugares. E aí o Anderson Barros, que é o diretor de futebol do Palmeiras, ele disse assim, ó, se o Boto falou isso, ele é mentiroso. E eu vou falar isso diretamente para ele. Mentiroso. Então, o Anderson Barros falou que defendeu ali, óbvio, o lado do Palmeiras, dirigente do Palmeiras, na casa do Palmeiras, ele vai defender o Palmeiras. Defendeu ali o lado do Palmeiras, mas chamou ali o José Boto de mentiroso pelas falas do português após o jogo de ontem. Enfim, o clima sempre quente depois de um Flamengo e Palmeiras. Agora, fazendo uma análise do jogo, foi um jogo... O primeiro tempo não existiu para nenhum dos dois lados, não. O primeiro tempo muito ruim, tanto para Flamengo como também para Palmeiras, muito abaixo. As duas equipes estiveram muito abaixo no primeiro tempo. Porém, no segundo tempo, eu achei que a entrada do Michael fez o Flamengo incomodar mais o Palmeiras. Eu acho que essa é a leitura. Quando o Michael ele entra, o Flamengo ele passa a incomodar mais o Palmeiras. Ele passa como eu posso usar a palavra aqui?
a trazer problemas para o Palmeiras, a entrada do Michael, porque o Michael ele ia mais no fundo, ele ia mais agudo e por conta disso o Palmeiras começou a ficar incomodado. E aí sai o pênalti, uma jogadaça do Luiz Araújo, ele encontra o Arrascaeta numa posição muito boa, ele mete um passe ali, o Arrascaeta sai de cara com o gol praticamente, e depois do pênalti tem o gol do Ayrton Lucas, numa jogadaça também do próprio com o Alacian, e aí o Flamengo vence por 2-0. Tabela do Campeonato Brasileiro, por momento, tá? Porque o Cruzeiro também ganhou ontem. A tabela tá toda embolada. A tabela tá assim, quer ver? O Palmeiras é o líder, né? Tem 22 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 21. O Cruzeiro é o terceiro colocado, tem 20. E o Red Bull Bragantino é o quarto colocado, tem 17 pontos. Vale lembrar que o Red Bull Bragantino vai jogar hoje contra o Juventude, lá em Bragança Paulista, no Cícero de Souza Marques. É o estádio onde o Red Bull Bragantino tá mandando agora os seus jogos, ao menos por enquanto o Nadia Bichedi está passando por reforma. Amanhã, depois de terminar essa rodada completa, eu passo o final da tabela. Mas o G4 nesse momento tá assim, o Flamengo tá a 1 ponto do Palmeiras. Bom pra gente é que no final de semana tem Palmeiras e Cruzeiro. E aí se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras e o Flamengo ganhar do Fortaleza, o Flamengo ele passa o Palmeiras e já tá na frente do Cruzeiro e termina essa primeira fase do Campeonato Brasileiro como líder. É importantíssimo. Falar em Fortaleza, que é o próximo adversário do Flamengo no Brasileirão, técnico Juan Pablo Vojvoda ontem, mano, consternado assim, na entrevista coletiva, ele simplesmente sentou e falou, eu não tenho o que falar. Meio que dando a entender que talvez os jogadores estão querendo derrubar ele lá no Fortaleza. A situação do Fortaleza não é boa. Porém, a gente não pode se apegar nisso. O que eu falei ontem, o jogo é jogado dentro de campo. E a gente tem que jogar a bola dentro do campo. É dentro do campo que a gente joga. Ninguém ganha e ninguém perde jogo de véspera. Então a gente tem que fazer a nossa parte dentro do campo. E pronto. Bom, o Flamengo se reapresentou hoje de manhã, o treino tá marcado para agora, 10 horas da manhã, e o Flamengo vai começar os trabalhos visando o jogo contra o Deportivo Táchira na próxima quarta-feira. Vale lembrar que esse jogo do Flamengo também é importantíssimo para o Mengão. Por quê, Flazueiro? Porque se o Flamengo vencer, a depender do resultado de LDU e Central Córdoba, fugiu o nome do time, o Flamengo ainda pode terminar o campeonato, né, a primeira fase da Libertadores como líder, e aí o Flamengo conseguir, né, passar aí de fase e passar como líder, garante pelo menos nas oitavas de final que o Flamengo jogue a segunda partida em casa. Então, é importante demais o Flamengo terminar nessa liderança, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu queria pedir, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, lembrando a vocês que hoje tem a apresentação do Carlo Ancelotti, tem convocação, a gente vai estar lá para ver quais serão os jogadores que serão convocados, que serão chamados pelo Ancelotti e principalmente quais serão os jogadores do Flamengo que serão convocados e chamados pelo novo técnico da seleção brasileira, tá certo? Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto, vocês já sabem. Rapaz, que delícia de segunda-feira, hein? Já acordei com aquele sorriso no rosto, tipo gol do Gabigol na final contra o River Plate. Flamengo metendo 2-0 no Palmeiras e ainda tendo tempo pra zoar a Leila? Mano, isso é o que eu chamo de segunda-feira feliz. Aquela parte do vídeo da Leila falando o gol é muito grande enquanto o cara perde pênalti. Meu irmão, eu sorri demais disso. Isso não é só zoeira, é arte. E o melhor, post oficial do Flamengo. É como se o clube falasse, bom dia, chora mais aí. Flamenguista raiz nem precisa de café depois disso. Agora, falando do Gerson, aí é tenso. Tomara que não seja nada grave, porque o Coringa tá voando e ainda pode ir pra seleção. Seria uma baita baixa tanto pro Mengão quanto pro Ancelotti. Mas vamos combinar? Se for pra poupar pro mata-mata da Liberta e ele voltar voando, tá valendo. E essa treta toda do José Boto com o diretor do Palmeiras? Parece até briga de condomínio. Um chama o outro de mentiroso. Fala de invasão de vestiário, parece final de novela das 8. Mas vou te falar, quando o Flamengo ganha, os outros sempre arrumam uma desculpa. É juiz, é VAR, é grama molhada. Nunca é porque o Mengão amassou mesmo. Clássico choro de perdedor. Primeiro tempo ruim, foi mesmo. Mas no segundo, quando entrou o Michael, aí sim, o Flamengo virou Flamengo. O cara entrou com gás de quem tava preso num canil. Foi pra cima, criou e desmontou a defesa do porco. E o Arrasca? O Arrasca é poesia em forma de jogador. Aquela jogada no pênalti foi coisa de craque. E o Ayrton Lucas? Um foguete na lateral. Esse time, meu irmão, quando engrena, não tem pra ninguém. E tamo colado na tabela, hein? Só um pontinho atrás. Já tô até vendo o Palmeiras tropeçando pro Cruzeiro e a gente passando na frente. Se isso acontecer, já separa o shopping porque vai ter festa na Gávea. E essa parada da convocação do Ancelotti. Tô de olho. Se ele for esperto, leva uns 3 ou 4 nossos fácil. Agora, se não levar, melhor pra gente, né? Menos risco de lesão, mais foco na Liberta. Enfim, um torcedor quer ouvir apenas isso. Zoeira com o rival,
atualização do Mengão, bastidor, de seleção e, claro, muito Mengão, eu te amo. Tá parecendo até resenha no pós-jogo com os amigos no bar. Se melhorar, estraga. Tamo junto, família, e até a próxima notícia.